Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacau e Gil. No vídeo de hoje eu vou destrinchar a oração do Pai Nosso linha por linha, como um ensaio pessoal e reflexivo, usando cada trecho como ponto de partida para falar sobre perdão, responsabilidade emocional, mudança de postura diante da vida e esse momento de virada que é a passagem de um ano novo. Eu queria começar esse momento voltando para uma oração que quase todo mundo conhece, mesmo quem não se considera religioso. O Pai Nosso. Não para repetir palavra por palavra, mas para caminhar por ele com calma, como quem conversa e reflete de verdade. Quando a oração começa dizendo, Pai Nosso que estais no céu, ela já coloca a gente no lugar certo, porque ela lembra que existe algo acima de nós e que a vida não gira só em torno da nossa dor, das nossas frustrações ou daquilo que deu errado esse ano. E pra mim, isso sempre foi um alívio, porque quando a gente tenta ser o centro de tudo, acaba cansada, amargurada e pesada. Reconhecer que existe um Pai, uma ordem maior, não tira a nossa força, tira o excesso de peso. Porque nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo depende só de você e nem toda injustiça precisa virar ressentimento pro resto da vida. Depois a oração fala em santificar o nome. E isso no dia a dia tem menos a ver com um discurso bonito e mais a ver com postura, com o que você respeita e com os valores que orientam suas escolhas quando ninguém tá olhando. E em um mundo que banalizou tudo, talvez esse seja um bom momento para voltar a tratar algumas coisas com seriedade, como a verdade, a palavra, a família e o caráter. E em seguida vem o pedido, venha a nós o vosso reino. E eu sempre entendi isso de um jeito muito prático. O reino começa quando a gente coloca ordem no que tá bagunçado, não no mundo inteiro, mas no que tá no nosso alcance. Na nossa casa, nossa rotina, nos relacionamentos, na forma como a gente reage às coisas. Um novo tempo não começa quando o mundo muda. Começa quando a gente muda de postura diante dele. E o fim do ano serve exatamente para isso. Não para prometer um impossível, nem para se culpar pelo que não deu certo, mas para ajustar a direção. Porque é aqui que tudo começa. Reconhecer que não somos o centro, resgatar o respeito pelo que é maior e assumir responsabilidade pelo próprio caminho. Depois que a gente reconhece essa ordem maior e entende o nosso lugar nela, o Pai Nosso avança para um trecho que para mim é um dos mais difíceis de viver de verdade. Seja feita a vossa vontade. Porque aceitar isso não é bonito no discurso, é difícil na prática. Esse trecho fala, acima de tudo, sobre limites, sobre entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente planejou e nem no tempo que achou justo. E mais do que isso, fala sobre aceitar que às vezes é necessário passar por momentos que na hora parecem ruins, injustos ou simplesmente pesados demais. Nem tudo que dói vem para nos destruir. Existem fases que testam a gente justamente para ver o que permanece em pé. Se você não deixa essas experiências te quebrarem por dentro, elas ensinam, elas fortalecem e elas preparam para desafios maiores lá na frente. Nada no plano de Deus é aleatório, mesmo aquilo que a gente não entende agora. Nossa vida aqui é passageira e isso muda tudo. A gente não tá aqui para conforto constante, mas para crescimento, para amadurecimento e para sermos colocados à prova e melhorarmos como pessoa. Fugir disso só prolonga o sofrimento. Agora encarar com dignidade te transforma. Aceitar a vontade de Deus não é cruzar os braços. É atravessar o que precisa ser atravessado sem perder o caráter, sem perder a fé e sem perder a própria essência. É aprender com o que veio, mesmo quando não foi fácil. Quando a oração fala do pão nosso de cada dia, ela também nos chama para o presente, para viver hoje com responsabilidade, sem ficar refém do passado e sem ansiedade pelo amanhã. Muita gente se esgota porque vive sempre brigando com o que já foi ou tentando controlar o que ainda não chegou.
O fim do ano traz essa chance rara de silêncio e honestidade, de olhar para trás sem vitimismo e reconhecer o que foi difícil, entender o que aquilo nos ensinou e seguir em frente mais forte e mais consciente. Talvez esse seja o verdadeiro aprendizado desse trecho da oração. Confiar que até os momentos difíceis têm propósito, desde que a gente não permita que eles nos endureçam por dentro. Aceitar o tempo presente não como derrota, mas como preparação. E é aí que a vida começa a ganhar sentido. Não porque tudo fica fácil, mas porque a gente entende que está sendo lapidado para algo maior. Quando o Pai Nosso chega ao pedido de perdão, ele faz algo que hoje anda raro. Reconhece que o erro existe. Reconhece que pessoas falham, ultrapassam limites e causam dano real. O cristianismo nunca partiu da fantasia de que todos são bons o tempo todo. Ele parte da realidade humana, com suas falhas, tentações e escolhas erradas. Por isso é importante dizer com clareza: ofender o outro e ainda exigir que essa ofensa seja aceita com leveza, como se fosse uma grande brincadeira, não é algo cristão. Respeito ao próximo não significa ausência de conflito, mas cuidado com limites. Ignorar esses limites, minimizar a dor alheia ou inverter a culpa não é maturidade emocional, é falta de responsabilidade. O cristianismo não ensina que devemos tolerar tudo. Ensina que devemos agir com verdade. E verdade inclui reconhecer quando algo foi errado, quando passou do limite e quando feriu. A ideia de que todo desconforto deve ser engolido em nome de uma falsa paz só gera relações doentes e pessoas confusas. Mas o centro dessa parte da oração não é a ofensa, é o perdão. Perdoar não é relativizar o erro e nem fingir que não aconteceu. É escolher não permitir que aquilo continue governando suas emoções, suas decisões e sua visão de mundo. O perdão não absolve o errado, mas liberta quem carrega o peso. Ele devolve a autonomia. Ele encerra ciclos que, se mantidos abertos, acabam definindo a vida inteira. Existe muita confusão hoje entre perdão e submissão. Perdão é um ato interior, consciente e responsável. Agora, submissão é permanecer exposta ao que fere, esperando que um dia mude. E isso não é virtude, isso é negação da realidade. O perdão exige força, domínio próprio e humildade para reconhecer que não se controla o outro, mas se controla a própria postura. Ele não exige reaproximação automática, nem confiança cega e muito menos convivência forçada. Ele exige maturidade suficiente para dizer: isso não vai mais me definir. O fim de ano é um momento propício para esse tipo de decisão, e não emocional, mas racional. Olhar para o que aconteceu, entender o que aquilo revelou sobre você, sobre os outros e sobre o mundo, e escolher seguir em frente sem carregar rancor como identidade. Quando a oração pede para sermos livrados do mal, ela também fala desse cuidado interior. Do mal que se infiltra quando o ressentimento vira hábito, quando a amargura vira postura e quando o orgulho ferido começa a guiar escolhas. Isso corrói a alma e distorce a visão da realidade. E encerrar um ciclo perdoando é escolher ordem em vez de caos interno. É escolher responsabilidade em vez de vitimismo. É escolher a paz que vem da clareza e não da negação. E assim a oração se completa, não com ingenuidade, mas com consciência, não com permissividade, mas com verdade. E seguir em frente perdoando é uma decisão adulta. E é assim que um novo tempo começa. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like e comenta o que você acha. Você tem algo ou alguém pra perdoar? Já pensou em apenas seguir em paz? Ah, e claro, se possível, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se esquece também de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se o botão de hype estiver disponível, aperta ele também para dar aquela força extra para essa mensagem chegar para mais gente. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.